Qual episódio que a gente tá? 9. Culto, episódio 9. Forja. Bem-vindos ao culto. Episódio 9. Hoje vamos falar de corpo, alma e espírito. Ser forjado nas três áreas, né? Eu acho que as três áreas... Né? Vamos... Porque tentar trazer o equilíbrio, né? Inicial. Exatamente. É Sim. começar a desenvolver o equilíbrio da nossa caminhada. A gente é corpo, alma e espírito, né? Sim. A Bíblia fala pra gente adorar ao Senhor nosso Deus com todo o nosso corpo, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Então estamos partindo... A partir daqui, vamos ver aonde que isso vai levar, né? Então, porque isso veio de um local muito legal, que é que eu comecei a fazer boxe com o Léo. E essa forja, esse negócio realmente é interessante quando tu começa a trabalhar o corpo e a gente faz GP, né? A gente acessa, a gente lê a Bíblia, a gente faz o que tem que fazer também, e isso vai moldando o nosso espírito, vai trazendo um novo entendimento e vai nos tornando pessoas melhores. E a gente, eu até fiz uma brincadeira, né? Que se o cara que tá firme com Cristo e tá fazendo uma academia, um exercício físico, cara, é muito difícil essa pessoa ser triste. Não, né, não vamos descartar a infelicidade e tal, mas é difícil, realmente ajuda muito. Exercício físico e oração são duas coisas que, cara, tem me ajudado muito, assim, realmente te leva pra um local diferente, pra uma outra vibração, tem uma outra vibe no negócio. Estamos mexendo com um lado... Eu acho que... Vamos pegar por parte. Eu acho que o lado físico, ele foi muito negligenciado durante muito tempo. Uhum. Pela própria igreja, no geral. Por questão de vaidade, sabe? Bichura, tu vai acabar num lugar esquisito. Principalmente antigamente. Antigamente, cara, tudo era vaidade, né? Também que a Bíblia diz que tudo é vaidade, mas assim, era muito pejorativo. Uhum. Né, cara? Você falar de luta, você falar de treino, você falar de academia, de esporte... Parecia que você só tá ligando pro corpo e não tá cuidando do espírito, né? E assim como a gente já viu muita gente cuidando do espírito e ficando em depressão porque todo o resto tá desequilibrado. Tá desfasado, sim. Eu acho que o mais difícil é a gente encontrar o equilíbrio nisso. Sim, e forjar, né? E realmente começar essa lapidação dessa joia bruta que somos pra atingir um lugar melhor. Porque o passo mais difícil realmente é começar. A gente devia começar no começo e falando do... Cara, é muito difícil começar. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes, mas eu sou péssimo pra começar as coisas. Realmente é um negócio que... a primeira aula de boxe, cara, meu Deus do céu. Segunda, começa. E daí hoje começa a ficar legal. Tu realmente vai se forjando e entrando num ritmo, entendendo o negócio. É igual ler a Bíblia. Meu Deus, primeira vez que tu pega pra ler, nossa senhora. Segunda vai indo. E até tu engrenar no negócio tem um certo... Bom, só tu ver, a primeira e a segunda aula foi um esforço. Hoje a gente tava conversando, teu corpo tá falando, cara, eu preciso treinar pra dar uma externada. Sim. Né, pra colocar pra fora, Sim, né? tu realmente vai entrando num negócio interessante. E eu acho interessante esse paralelo, até queria que tu elucidasse um pouco, porque é muito fácil falar de... É corpo, alma e espírito, é isso? Isso. A alma seria a nossa cabeça? As nossas emoções, eu levo pra esse lado, né? O nosso lado emocional, o coração. Perfeito. Porque... Como cuidar da alma em Cristo, então? Isso é um negócio que eu não vejo muita... Eu vou me formar em psicologia daqui a pouco, né? E é um negócio que... Eu sei técnicas, eu sei falar, eu gosto bastante da psicanálise, pela fala até é muito criativa, tu falar com outra pessoa, ou falar consigo mesmo e nessa associação livre te leva para lugares interessantes, mas o que a Bíblia diz? Como a Bíblia cuida da nossa... Vamos colocar assim, então, a alma como carne. Não, nossa o corpo carne. Não, sim, eu tô falando assim, na Bíblia fala que os nossos desejos é a nossa carne. Tá. Certo? Os desejos da carne, os desejos carnais. Vamos colocar nesse lugar. Tá. A alma ali são os nossos desejos carnais. A Bíblia fala que eu tenho que subjugar a minha carne. Tá? Os teus desejos carnais, eles não são pecados, mas os pecados nascem dos desejos carnais. Tá. Vou te dar um exemplo. Querer comer um bolo de chocolate é espiritual? Não. É um desejo da carne, é um desejo físico, certo? Então, não é pecado. Os desejos da carne não são pecados. Tá. Mas muitos desejos carnais vão te levar ao pecado, ao abismo e à morte. Ok. Né? Então, assim, se não me engano, Paulo fala, né, que eu me fiz escravo do evangelho. Eu escravizo a minha carne para que o meu espírito se sobreponha à minha carne. Ok. Para que os desejos pecaminosos da minha carne não prevaleçam contra o meu espírito.
né? Mas a gente também não pode querer abdicar dos desejos que são saudáveis. Cara, você quer sair pra comer uma pizza com a tua mulher? Legal. Vem de um local bom. Vem de um local bom. Você quer ir pra um prostíbulo? Ruim? Tá. Né? E aí eu acho que é um ponto, cara, que isso me pegou durante muito tempo. As pessoas colocam como tudo que é errado como pecado. Sim. E eu sou muito contra isso. Cara, nem tudo que é errado é pecado. Ok. Mas tudo que é pecado é errado. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar a bebida. Tá? Eu posso falar pra ti e falar assim, cara, o crente não tem que ficar bebendo. É errado. Não convém pro crente ficar bebendo. Tá? Sim. Tudo bem lícito, mas tudo me convém. Mas eu não posso classificar isso como pecado. Pecado é um desejo da carne desenfreado. Não vos embriagueis. Né? Ok. Mas enchei-vos do Espírito Santo. O versículo é claramente isso. Então, assim, eu entendo que no conselho eu não vou te aconselhar a beber. Certo? Não vou. Cara, vamos tomar uma vodka? Cara, é perigoso o caminho que a gente tá tomando. Entende? Porque é um desejo carnal, né? É um desejo mundano meu. Sim. E eu tô muito perto do abismo. Eu acho que os desejos da carne, muitos que não são pecados, é como se você estivesse aqui, ó, à beira do abismo. Sim. Você tem que ter muita maturidade para lidar com isso. E quando eu penso que eu sou forte, eu sou fraco. Mas quando eu entendo que sou fraco, sou forte, porque eu me afasto da beirada do abismo. Tá? Então, eu acho que saber lidar com as emoções, com os desejos, é fugir daquilo que pode te levar ao pecado. Não é pecado. Cara, mas de vez em quando eu peco com isso. Então eu vou evitar para que eu não escorregue e caia do abismo. Dá um exemplo. Se você vira e mexe e fica bêbado, você não pode querer pegar essa passagem e falar assim, mas beber não é pecado. Não, irmão, toda hora que você bebe, você escorrega e cai lá pra baixo do abismo. Sim, até porque bêbado tu vai te levar pra lugares esquisitos. Então aí... O filtro vai embora. Vai embora, acabou, né? Então assim, pra um cara que tem problema com bebida, beber pra ele vai ser pecado. Porque sempre vai levar ele pro abismo. Entendeu? Porém, eu não posso criar uma doutrina. O que é doutrina? É um princípio e um valor bíblico. Né? Estabelecido e imutável. Eu não posso chegar pra você e falar, Nico, beber é pecado. Tá. Não posso. Eu não tenho esse poder. Né? Eu tenho que te aconselhar. Cara, isso aqui pode te levar a desgraçar teu casamento, né? E todos os dizeres populares que a gente tem, que eu já não posso mais falar em live porque já fui repreendido, né? Sim. Mas o de quem bebe não tem dono. Por quê? Porque o cara perde a mão. O cara perde o senso. Sim. Entendeu? Então acho que é um pouco isso. Eu acho que a gente tem que saber lidar com as emoções, com os desejos da carne, né? Tanto falando sobre sexo, sobre saída, sobre trabalho, sobre diversão. Tá, mas então tu tá colocando a alma no lugar de desejo. Isso, no lugar de emoção. É que emoção e desejo são coisas diferentes. Mas eu desejo porque aquilo vai me trazer um certo tipo de emoção. Ou não? Não. Deixa eu pensar, calma, deixa eu raciocinar um negócio. Porque às vezes quando eu tô muito mal, eu tenho o meu desejo por autodestruição. As pessoas que estão muito depressivas, que estão num lugar muito esquisito, elas acabam desejando a própria morte delas, por exemplo. E isso não necessariamente é ligado a alguma emoção. Porque ela não quer mais sentir. Tá, mas é que eu não vejo o paralelo disso com alguma emoção. Eu queria desvincular essa ideia de desejo e emoção. Deixa eu... Tá. É porque eu desejo algo porque eu quero sentir, certo? Alguma coisa. Ou deixar de sentir. Tá, beleza. Entendeu? Tipo assim, por que o alcoólatra deseja beber muitas vezes? Vamos pegar, o morador de rua. O cara, esses vídeos de código de TikTok, o cara ofereceu pro cara a marmita e o corote. Sim. Né? Tu quer o quê? Ele falou assim, eu quero corote porque a marmita não afoga minhas mágoas. Entendeu? Então ele deseja o álcool pra afogar pra esquecer das mágoas dele.
Aham. Pra afogar essas emoções que ele tá sentindo, de, sei lá, o que o cara passou Sim. na vida dele, quais foram as merdas que ele viveu e ele quer se afastar disso, Uhum. né? Então, assim, e aí eu acho que o cristão, ele deve levar essas emoções aos pés da cruz. Aham. Entende? Por Sim. exemplo, eu posso beber uma cerveja? Posso. Agora, quando eu brigo com a mulher, eu não quero beber uma cerveja. Eu não quero que a cerveja seja minha válvula de escape. Sim. A nossa alma é o divertidamente, então. Vamos pegar o exemplo do divertidamente. Eu acho que seria um pouquinho nessa linha. Vamos trabalhar na ideia. Vamos trabalhar a ideia do divertidamente. Aham. Né? Por exemplo, eu tô com raiva. Eu tô com raiva da minha mulher, sei lá, porque ela fez alguma coisa. Tadinha da Carol, não fez nada. Mas eu tô com raiva dela. Aham. Né? Eu vou ir pro bar beber porque eu tô com raiva dela. Não, tu vai jogar LOL. Então, mas aí que tá. Aí eu acho que jogar LOL fica perigoso também. Tá, estamos chegando num lugar interessante. Porque tá começa bom. a ser minha válvula de escape. Aham. Entende? Sim, então o problema são as nossas válvulas de escape, porque onde a gente tá colocando as coisas. Davi fala, né? Debaixo de tuas asas sinto proteção. Uhum. Entende? A minha válvula de escape, ela tem que ser Cristo. Ok. Porque senão, sempre que a coisa tá errada, eu vou correr pra essa válvula. Uhum. Seja bebida, seja pornografia, seja droga, seja LOLzinho, LOLzinho, seja futebol, entendeu? Pode ser, aham. Então, eu acho que aí é onde a gente tem um problema. Mas é que tu tem que estar muito firme pra, tipo, não, briguei com a minha mulher, vou orar. Não, mas assim, eu acho que não é nem o buscar a presença de Deus quando a gente tá pistola. Eu acho que é não entrar nesse lugar. Porque às vezes, cara, você não tá bem pra orar e você não vai orar. Não tô falando que é certo ou errado. Eu ia perguntar, não deveríamos? Não. Tá Vamos bom. falar. Qual que é o cenário ideal? Aham, não brigar com a tua mulher. Não brigar com a tua mulher. Sim. Esse é o utópico. Utópico, como se fosse possível. Né? Um casamento sem desentendimentos. Tá. Né? Porque tudo vai ter que ser alinhado. Mas vamos lá. Briguei com a minha esposa por algum motivo. Cara, eu tô irritado, eu não vou orar. Não vou ler a Bíblia, apesar de dever. Sim, tá bom, concordamos. Tá? Eu deveria. Tô falando a minha realidade. Vamos falar o Léo real. Tá. Né? Eu não tenho uma treta com a minha esposa e vou pegar a Bíblia E pra vou ler. orar, Não faço isso. Beleza. Não tô falando que eu não deveria. Aham. Né? Agora, sei lá, vou andar com os cachorros, vou esparecer a minha cabeça, vou fazer alguma coisa. Agora, se eu começo a arrumar uma válvula de escape pra sempre que alguma coisa der errada... Aí tu tá arrumando um problema. Aí eu tô arrumando um problema. Sim. Aí o Senhor deixa de ser o meu refúgio. Aham. Entendeu? A Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Né? Ou seja, resolve a parada. Mas no Sim. momento de ira, eu não vou resolver nada. Porque se eu resolver no momento de ira, eu só vou destruir. Sim. Né? Eu tenho um temperamento muito enérgico. Então, assim, o que eu estabeleci com a Carol? Aconteceu alguma coisa, eu não vou resolver nada na hora. Deixa passar, deixa eu esfriar. Às vezes eu preciso de uns 2, 3 dias, não é que eu vou ficar indiferente a ela. Mas, cara, deixa eu analisar isso daqui. Uhum. Porque se eu falar, às vezes eu vou machucar. E às vezes ela tá certa e eu vou bater nela estando certo. Tá. Bater nela, gente, eu nunca bati na minha mulher. É só com palavras. Sim. Agredir de alguma forma que eu não deveria. Tá. Entendeu? Sim. E isso se tornou muito saudável para o nosso casamento. Porque ela sabe que aconteceu alguma coisa, se ela quer conversar comigo, ela me avisa. Cara, a gente precisa conversar. Porque aí, se ela só vomita e eu tô com alguma coisa entalada, eu vomito também. Sim, daí vira uma nojeira. Aí vira uma nojeira, exatamente. Né? Então, o que ficou muito saudável pra gente foi isso. Cara, tem alguma coisa que você não tá gostando, fala pra mim que a gente precisa conversar. E aí eu vou me preparar pra que a gente tenha essa conversa. Uhum. Entendeu? Aí não tem válvula de escape. Entendeu? E aí Sim. também a gente guarda as armas. Ó, a gente precisa conversar, tá? Aqui é um ambiente neutro, deixa tuas armas no armário que eu vou deixar as minhas no armário também. Mas é difícil forjar esse caminho, né? É difícil. É uma forja mesmo, realmente bater no aço até as coisas irem se alinhando no negócio. Chegar nesses locais saudáveis que tu tá falando é muito difícil, né? Porque a vontade mesmo é ir pro bar, ir pro LOL, ir pro fute e já era, né? É porque é mais fácil. Você não tem que construir nada, você não tem que forjar. Forjar dói, forjar leva tempo, Sim. forjar custa. É verdade. Sim. Válvula de escape, mas você tá fugindo. Fugir é muito fácil.
É verdade. Fugir da responsabilidade é muito fácil. Né? Vamos perguntar pro Johnny, a voz da consciência. Se teu filho tá desobediente, tu consegue fugir de casa? Não tem essa opção. Não dá. Não tem como. Não dá pra fugir de casa, porque teu filho tá fazendo coisa que você não gostou. Né? Aí você tem um monte de pai que foge, deixa o filho aí no mundo. Quantos e quantos casos? Né? O cara compra cigarro e não volta. Né? O cara abandona o filho. Quantos e quantos casos? Não deu certo o casamento, o cara abandona tudo. É verdade. Fugir é fácil. Né? E aí eu acho que Deus, ele condena a covardia. Tem um versículo que fala sobre isso, que os covardes não herdarão o reino. Pô, mas é que daí entra numa outra seara difícil, porque tem umas tretas que tu não quer resolver, né? Tem umas tretas que elas não deveriam nem ser resolvíveis, sei lá. Que o melhor é fugir mesmo e deixar... Então, mas aí se não resolve, tu sempre vai deixar alguma coisa pra trás. Ó, eu vou dar um exemplo aqui. Tá. Né? Não vou citar nomes, lógico. Conversei com um amigo meu. Acho que até te contei isso. Conversei com um amigo meu, ele teve um problema de casamento. Há 17 anos atrás, ele não era convertido. Né? Ele acabou se separando, 17 anos separado, reataram agora, e era por problema de traição, ele traía muito ela. Né? Ele era muito mau caráter, palavras dele em vários aspectos. E cara, hoje ele é uma nova pessoa, né? Hoje ele tá restaurando o relacionamento que ele tinha com ela. E aí a família dela falou assim, cara, a gente prefere morrer a ver ele na nossa frente. Né? Os pais dela. Por quê? Porque ficou pra trás, não resolveu. Sim. Né? E deve gerando mágoa e rancor. Numa conversa com ele, eu falei o quê? Cara, você fez a cagada, agora você banca, seja homem. Tenha coragem de bancar o que você fez. Se submeta, entendeu? Se humilhe, a Bíblia diz, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Né? Então eu falei, cara, pede perdão, mostra quem você é em Cristo agora. Sabe? Se humilha. E se eles te baterem, abaixa a cabeça, banca, seja homem. Entendeu? Tenha coragem para isso. Se você teve coragem para fazer o errado, tenha coragem para fazer o certo. Porque senão você vai ser um covarde o resto da tua vida. Nossa, mas é difícil chegar nesse... Não, é difícil. Porque tem que ter coragem. Tem que. Entendeu? Você tem que enfrentar o medo. E isso forja o cara, né? Forja o cara. Depois dessa conversa, ele... Entendeu? Não contigo, mas que ele vai conversar com essa pessoa que tá reatar o... Tu ajudou bastante, tu deu aquele play na bigorna, né? Mas ele vai sair uma nova criatura depois desse negócio, mas é muito difícil. Então, e aí ele foi lá e mandou uma mensagem pra sogra dele. Pedindo perdão por tudo que ele fez. E pedir perdão não apaga o passado. Sim. A gente precisa colocar um ponto final. Entende? Você não vai apagar o que aconteceu. Sim. O passado é passado, passou. Né? E aí o ponto é, cara, o pedido de perdão dele levou ao perdão da sogra pra ele. Ele falou assim, Deus te perdoa, quem sou pra não te perdoar? E ela colocou o que magoava. E aí começa um processo de restauração. Começa uma nova plantação. Começa uma nova semeadura. Entendeu? Sim, mas ele podia ter colhido muita pimenta nesse negócio. A mulher podia só ter bloqueado ele. Podia, mas, meu, se você plantou, aceita a colheita. É que esse eu acho que é o maior problema das pessoas. Tu quer plantar, mas não quer colher. Sim. Eu sou assim também. Tu quer plantar, mas não quer colher. E tu quer colher sem plantar. Eu acho que o problema da humanidade é esse. Mas é que seria uma colheita muito improdutiva se ela não tivesse perdoado ele daí, né? Não necessariamente. Aí... Se ela não tivesse perdoado ele ia continuar plantando. Tá. Ele ia ter... Porque assim, ó, a Bíblia diz que a gente deve produzir frutos dignos de arrependimento. Então, se você está arrependido, a tua semente é diferente da do passado. Sim. Se ele plantou errado há 17 anos, plantou 5 anos errado, agora planta há 10 anos direito. Uma hora a colheita vem. Entendeu? Uma hora ela vai vir. Tá, entendi. Entende? Chegar com essa metáfora. Cara, continua plantando. Sim. Continua mostrando que você mudou. Continua tirando os bichinhos que estão na plantação. Tá. Vai demorar? Quanto tempo vai demorar? Cara, eu não sou Deus, eu não controlo o tempo. Né? Mas o que tu tem na mão é a semente, tu não tem o fruto. Meu, falando em tempo, agora eu me lembrei de um negócio que eu tinha que ter perguntado pra vocês, mas eu vou perguntar no podcast mesmo. Vai abrir um off-topic total, tá? Mas é o questionamento que eu fiz hoje indo cortar o cabelo. Tá. Não é pra gente cair em divinação, pipipi, popopó, correto? Sim.
Beleza, isso é bíblico. Então por que os crentes veem a previsão do tempo? Isso não é antibíblico, a previsão do tempo? Eu tava pensando nisso, porque deu a previsão do tempo na rádio, aí eu olhei assim, vai chover, né? Mas tá sol. É divinação. Por que a previsão do tempo é do bem, cara? Eu fiquei indignado com isso. Cara... E daí, por que se o cara joga um balão pro céu pra ver o tempo é de boa, e se eu tiro uma carta de tarô aqui, ó, Johnny, vai chover, aí virou pecado? Tá, tu quer que eu fale alguma coisa? Não, eu quero fazer a provocação que eu fiz hoje pra mim mesmo, assim, e eu não obtive uma resposta. Porque é divinação. Previsão, é uma visão futura. Eu vou falar bem rapidinho e o Léo continua aí depois, porque ele aparece mais, fica mais fácil. Senão minha voz vai ficar falando aqui no infinito. Porque previsão do tempo está baseado em leituras de parâmetros físicos que estão acontecendo na atmosfera, por máquinas, por medições meteorológicas de pressão, de umidade. E isso dá uma ideia do que pode acontecer. Uhum. Aí ela te dá uma previsão de como o tempo vai ser. Só isso. Sim. Tipo assim, tem tantos por cento de chance de chover. Tanto por cento de chance de fazer sol. Tá, mas daí digamos que eu crio uma IA que consegue prever se dois indivíduos vão se dar bem num casamento ou não, usando vários parâmetros estatísticos, né? Esses aí tem 80% de dar certo. Aí é ruim. É que a adivinhação, Tunico, quando a Bíblia coloca como pecado, é porque o único caminho espiritual é Deus. Sim. Tá? Uhum. Qualquer outro caminho espiritual que eu decida tomar, eu estou tirando o local de Deus. O local de Deus? Sim. Só que tu entende que o que eu vi, qual foi a provocação que eu fiz na minha cabeça? É que arranjaram um outro subterfúgio pra continuar fazendo o que estão fazendo, só que daí parece certo. A previsão do tempo, tu tá usando máquinas, um monte de coisas, padrões estatísticos, ciência, sim, mas é um... Não é ciência com aspas, cara. É ciência. É ciência mesmo. Não é ciência com aspas. Não, é que daí a gente vai entrar numa outra área que eu não acredito em ciência, né? Tá. Eu acho que não existe. Tudo bem. Tá, é que a previsão do tempo não é espiritual. Isso, é um estudo. Você vai fazer um estudo... Tá, mas daí, beleza. Só que o que eu acabei de falar, eu consigo fazer um estudo em psicologia pra saber prever se um casal vai dar certo ou não. E saber se eles vão dar certo nos próximos 30 anos. Mas é que tá. Um estudo, ele vai ter alguns fundamentos e ele vai ter probabilidade de dar certo ou não. Sim. Você vai fazer um estudo Sim. pra saber se essa pessoa é compatível ou não. E existe maior probabilidade e menor probabilidade. Uhum. Uma adivinhação espiritual é uma previsão de futuro. O futuro é esse, ponto, acabou. É, mais ou menos. Só que, por exemplo, se eu abro o mapa astrológico de uma pessoa, eu consigo dizer que ele vai ter 40% de chance de ser próspero financeiramente. Dá pra fazer com astrologia, com essas coisas. E daí... Então, mas é que tá. Quando eu vou mexer com o âmbito espiritual, o meu parâmetro ele vai sempre ser Deus. Tá. Entendeu? Se eu tiro Deus do parâmetro, eu tô tirando o lugar de Deus na minha vida que só pertence a Ele. Deus não divide todo trono com ninguém. A gente falou isso no podcast. Lembra? Sim, beleza. Mas daí ele tá dividindo com o balão meteorológico. Não, porque eu não tô consultando no meu espírito o balão meteorológico. Entendeu? Estaria se, um exemplo, se Deus me dá uma direção de que é para eu plantar na minha terra e fazer ali algo que toda a previsão do tempo está dizendo que naquele ano não vai chover. Ou isso. Ou coisa do tipo. E aí eu confio na previsão do tempo e não confio em Deus. Um exemplo. Ótimo exemplo. Vamos pegar daí, ó. Adorei essa provocação. Então, daí eu vou puxar a história bíblica. Tá. Vamos pegar a passagem de Noé. Aham. Tá? Noé falou pra Deus que haveria o grande dilúvio. Não, Deus falou pra Noé. Perdão. Deus falou pra Noé que haveria o grande dilúvio, certo? Aham. Que a terra ficaria submersa em água. Sim. Certo? E mandou ele construir a arca, deu os parâmetros, tamanhos e tudo. Sim. Né? E ele começou a construir. Todo mundo chamou o cara de louco. Sim. Por quê? Porque não chovia, não tinha uma nuvem no céu. E o cara passou anos e anos e décadas e décadas e décadas, né? Sim. Construindo a arca, né? Aí é o que o Jonathan falou. Se Deus mandou você construir a arca e a previsão do tempo tá falando que vai fazer sol, constrói a arca. Tá. Entendeu? Uhum. Porque é obediência a quem eu sirvo. Se Deus te deu uma ordem, uma direção,
Irmão, pode estar chovendo canivete do céu. Se Deus falou pra mim que ele vai abrir o tempo, ele vai abrir o tempo. Então eu vou sair. Mas eu entendo a provocação do Tunico, que é real. Que assim, a gente tem muito claro como cristão que uma coisa eu não posso, não é lícita. Mas aí outras coisinhas a gente agrega porque aquilo ali, ok. Porque ela não tem um formato... E eu não estou dizendo aqui, tipo assim, cancela a previsão do tempo da tua vida e não leva o guarda-chuva se falar que vai chover. Sim. Confia em Deus porque... Mas existe sim um lugar onde as pessoas confiam em outras fontes que não é a fonte da verdade eterna. Que esse que é o ponto. Isso, ok. O Johnny conseguiu desmembrar talvez o que estava no meu coração de eu ter ficado incomodado. A Bíblia é uma verdade eterna. Então, o cara está casado com a sua esposa. A verdade eterna é que não deve haver divórcio. Não foi feito para isso, certo? As duas pessoas poderiam ir a um guru, seja qual for. Esse guru leia... Ele pode ser um psicólogo, pode ser um astrólogo, pode ser um sacerdote de outra religião ou qualquer outra. E ele fala assim, de toda análise que eu estou fazendo de vocês, a única solução é que vocês se separem. A análise lógica é que os dois têm que se separar para ser feliz. A verdade eterna é que eles não foram colocados por Deus no casamento e se casaram, fizeram uma aliança diante de Deus para que aquilo acabe. Entendeu? Então, mesmo que a lógica diga que você tem que ir por um caminho, se esse caminho estiver contrário ao que é a verdade eterna, ele está errado. Mesmo que ele faça muito sentido. Sim. É que os padrões de Deus, eles não andam sobre a lógica humana. E eu acho que esse é o grande ponto sobre andar em fé. Não, mas é que tem umas coisinhas que parecem, por exemplo, tem um monte de crente que acredita em horóscopo. Vai ler no jornal todo dia, eu sou touro. Cuidado com o que você vai comer hoje, porque pode ter... E daí o cara vai jejuar, porque o horóscopo falou que hoje touro não tá bom pra... Aí já me deram bronca, mas aí o cara é um imbecil. Porque ele tem a Bíblia e tá consultando o horóscopo, me perdoa. Tá. Entendeu? É de um grau de imbecilidade. Ok. Justo. De ignorância, me perdoa, mas não, é um grau de ignorância. Nesse exemplo tá liberado. Então, porque assim, cara, Deus não te deixou a Bíblia? Sim. Por que tu vai ler horóscopo se a revelação tá na palavra? Aí eu vou terceirizar a revelação que Deus trouxe na palavra pra ler o que algum alienígena escreveu ali pra mim. Tá bom. Então por que tu vê a previsão do tempo e não vai ler a Bíblia? Porque a Bíblia não fala como é que vai estar o dia amanhã. Nem a Bíblia. Então, mas é que tá, cara. Mas se eu abrir meu baralho de tarô agora, a gente vai saber como vai estar o dia amanhã. Então, e aí? Mas é que tá. O que eu preciso consultar de revelação, eu vou consultar pra Deus. A previsão do tempo não é uma revelação divina, não é uma revelação espiritual. Tá, ok. Entendeu? Não é um caminho que eu vou... Né? Amanhã vai estar chovendo, não vou sair de casa porque amanhã tá chovendo. Sabe? Tipo assim, agora eu vou orar só porque amanhã vai estar chovendo. Eu vou orar porque amanhã não vai estar chovendo. Né? Quer exemplo de previsão bíblica de tempo? Você tem lá Elias. Fala que Elias, ele tá rolando uma treta, ele orou e ficou sem chover por 3 anos. Foi 3 anos ou 2 anos? 3. Por 3 anos ficou sem chover. E aí fala que ele, depois quando passa o tempo, ele ora de novo, manda o seu servo ir lá ver se tinha alguma nuvem no céu, o servo falou que não. Aí ele manda de novo lá e ele volta e fala assim, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, né? E através daquilo veio uma grande tempestade, entendeu? Veio uma grande chuva. Então assim, só que aí que tá, cara, eu não tô brigando com Deus. Eu não tô orando pra amanhã fazer sol, pra amanhã fazer chuva, pra amanhã tá nublado e por aí vai. Essas são as estações do ano, do tempo, entendeu? Agora nada me impede. Cara, a gente vai fazer, por exemplo, vamos fazer uma ação social, né? Vamos fazer um evangelismo na feira. Vamos e daí, tu não quer que chova? Eu não quero que chova. Mas ainda que chova, o poder de Deus ele se manifesta em qualquer lugar. Entende? A gente ora, Senhor, que os tempos estejam bons, esteja bonito, para que as pessoas possam ir lá. Mas se tiver uma pessoa que o Senhor quer salvar, cara, ele vai embaixo da chuva, e embaixo da chuva ele vai alcançar e encontrar a salvação. É que Deus está acima da parada. Tá. Não, eu não consigo nivelar Deus com previsão de tempo. Não dá para nivelar a parada. Entendeu?
Deus pode revelar, cara, que amanhã vai chover. Mas ele vai te trazer essa revelação se ele quiser agir sobre isso. A revelação de Deus não é pro forfã, tá ligado? Deus não fica dispensando revelar. Por que Deus revelou? Porque eu não tava com nada pra fazer. E deu uma revelação aleatória. E se Deus mandar eu não vacinar meu filho? Oi? E se Deus mandar eu não vacinar meu filho? Cara, se Deus fala contigo, você obedece Deus. É? É nu e cru, então, assim. Aí, vamos lá. Por que o evangelho ele é tão perseguido em alguns países do mundo? Sabe por quê? Porque um cristão verdadeiro que segue ao Senhor, ele não pode ser dobrado. Ele morre pela causa. E isso assusta qualquer governo. Sim. Se eu falar pra você que se você não vacinar o seu filho, você não vai comer mais. E nem seu filho vai comer mais. Seu filho vai passar fome. E todos os seus bens vão ser confiscados. Né? Você fala, pô, não vou deixar meu filho passar fome. Vou tomar vacina aí. Sim. Né? Se Deus falar pra você, não, então eu banco a soberania de Deus na minha vida, apesar de que isso possa levar à minha morte, à morte do meu filho, de toda a minha família, à necessidade. Mas Deus não dá ordem sem propósito. Deus não dá ordem, porque o otário do Tunico lá, vou ferrar um pouco ele. Deus não tá nesse lugar, entendeu? Sim. De sabotagem. Deus não tem prazer em sabotar ninguém, cara. Né? Mas o evangelho tem princípios e valores. Sim. E aí que eu começo a entender quem é soberano sobre você? Deus. Sim. Né? E aí, por isso que muitos países os cristãos são perseguidos, porque a soberania do Estado não está sobre a de Deus. Entende? Na vida do cristão, Deus vai ser mais importante do que qualquer outra lei, certo? Porém, quem não conhece a Deus, e quando ouve isso, fica muito assustado. Sim. Né? São os loucos radicais. Né? Mas a soberania de Deus, ela vai sempre ser exercida sobre o amor. Não sobre a maldade, sobre a punição, sobre sobre a estupidez humana. Vamos colocar dessa forma. Né? Por exemplo, vamos pegar assim, a palavra diz que a vara não deve ser apartada do filho, certo? Que o pai deve corrigir o seu filho. Sim. Né? Hoje a gente está entrando numa cultura de que, se você bater, você é errado e por aí vai, né? Se você levar as coisas para um pensamento equilibrado, ele não está falando para você espancar o seu filho para que ele aprenda. Está falando para você corrigi-lo, né? Hoje a gente está entrando não tem que corrigir. Educação positiva. Educação positiva. Educação positiva é um negócio que eu acho entendeu? bizarro. Caramba, educação positiva. Você já recebeu no TikTok? Já, não, pelo amor de Deus, entendeu? É um negócio... E aí o cristão tem que decidir, cara, eu vou andar segundo as leis, princípios e conceitos de Deus ou dos homens. Entendeu? Não dá pra seguir a cima Bíblia do ou ir muro. pro inferno. Educação positiva de Deus, né, cara? Mas é isso. Falou, cara, desculpa. Vamos lá. A tua opinião, que se exploda. Sim. O cristão vive de opinião, ele vive da palavra. Né? Tem um E versículo... aqui estamos nós dando a nossa opinião a respeito de tudo da palavra. Mas baseado na palavra. Se a gente tem que criar uma opinião, a minha opinião ela vai ser criada na palavra. Tá. Entendeu? A minha opinião ela tem que se aproximar da opinião de Cristo. Se a minha opinião está distante da opinião, os princípios e valores de Cristo, eu estou me afastando do Evangelho. Se Cristo está remando para a esquerda, vamos para remar para a esquerda. Não, se ele está remando para a direita... Isso, sempre rema para a direita. Sim, mas é por isso mesmo que quando a gente começa a conversar... cristão comunista. Pera aí, meu irmão, você está remando para um lugar diferente. Não estou falando que o cristianismo é capitalista. Tá? Porque quando estavam... vamos lá, eu vou pegar os dois exemplos agora para ficar mais claro. Tem um momento que Jesus ele chega no templo e a galera tava vendendo tudo que você podia imaginar lá de animais para sacrifício. O que fazem hoje, fizeram lá atrás. Que é o quê? Quando você pecava, antigamente, um animal tinha que ser sacrificado, né? Para expiação dos seus pecados, no Antigo Testamento, correto? Você não podia oferecer sacrifício. Você levava ao templo, onde o sumo sacerdote ofereceu os seus sacrifícios, né, em remissão aos seus pecados diante de Deus, correto?
O que a galera fez? Vamos capitalizar. Criou um bazar. A vaquinha que você tá trazendo não serve para sacrifício, tem que comprar. Nossa. Uhum. A galinha que você tá trazendo não serve para sacrifício, tem que comprar a nossa. Então, o que Jesus repudiou, que ele fala que ele chega com o chicote descendo a lambada em todo mundo, falando a casa de meu pai será chamada casa de oração, é que o evangelho não é um comércio. Mas teve aquele pastor que vendeu o pum, né? Não, tem cara vendendo lencinho, rosa, pedra, entendeu? Só que aí que tá, tu vê que ele foi para um lugar totalmente distante do evangelho, totalmente distante de Cristo. Sim. A minha casa será chamada casa de oração. Né? Então Jesus, ele repudiou esse comércio extremista, né? Porém, vamos lá, agora se a gente for trazer para o outro lado, o lado da esquerda, porque tudo é de todo mundo, ele multiplicou os peixes? Ele fez a multiplicação dos peixes. Sim. Né? Vamos ter várias passagens, né? Não atarás a boca do boi, porque digno é o obreiro de seu salário. Né? Então ele fala assim, cara, você deve sim remunerar a pessoa que está trabalhando, né? O boi está trabalhando, não amarra a boca, porque eles faziam isso, né? Pro boi trabalhar e não comer o pasto. Aí, cara, o boi começa a definhar, né? E ele fala, não, cara, não faça isso, diga no obreiro do seu salário, né? É honesto que a pessoa ganhe, que a pessoa receba por aquilo que ela está fazendo. Sim. Né? A meritocracia, ela existe no reino de Deus. Né? Os galardões são baseados na meritocracia. Mas o capitalista opressor não está fazendo nada e está ganhando na mais-valia dos outros. Então, mas aí por isso que eu te falei que o capitalista opressor não é o boi que tá lá puxando o negócio. Mas assim, por isso que eu tô te falando que se a gente levar pro extremo da direita ou o extremo da esquerda, ambos estão muito distantes do evangelho. Porque o evangelho, ele tem equilíbrio. Tá. Entende? Um comunismo não tem equilíbrio. Sim. Um capitalismo não tem equilíbrio. Então, eu não vou me basear na esquerda, não vou me basear na direita. Eu vou me basear onde? Na palavra. Certo? E a palavra exige que eu tome uma posição segundo o evangelho, não a minha opinião. Mas o socialismo é tão bonito. Mas eu me baseio na palavra, não no socialismo. Mas o capitalismo, o que o cara faz, porque o cara... Tá, mas eu me baseio na palavra e não no capitalismo. O problema é que tu tem um monte de crente que lê tudo menos a Bíblia. Aí as tuas opiniões são formadas em cima da opinião de um cara e não da palavra. Toma essa, calvinistas. Pra polemizar. Toma essa jantada. Mas é verdade, é bem isso. Cara, o cara tá lendo Calvino, mas o cara não lê a Bíblia. Sim. Entendeu? Calvino tava errado, cara. Eu não tô preocupado com Calvino, eu tô preocupado com a palavra. Eu vou escutar o que Jesus falou ou o que Calvino falou. Depende pra quem tu pergunta. Então, aí tudo bem. Então, seguir por Calvino. Eu prefiro me guiar por Cristo. Entendeu? Eu vou me guiar pelo que Lutero falou ou pelo que Cristo falou? Né? Então, assim, eu vejo muita gente lendo muita coisa e lendo pouca Bíblia. Sim. Aí a base do cara é sobre a opinião de um terceiro, não sobre a opinião de Cristo. E, cara, a tua opinião, ela vai ser deturpada. A minha opinião, ela vai ser deturpada. Sim. Por isso que, às vezes, quando a gente tá conversando, eu falo, cara, eu vou te dar a minha opinião, do meu posicionamento, sim, mas vai ler a palavra sobre isso. Porque eu leio, eu tenho a minha interpretação, eu tenho o meu entendimento. Sim. E eu não consigo absorver 100% o que Deus tem ali de tudo de sabedoria. Não dá. Não dá, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho desse negócio. Tu viu tal pregador? Fala, cara, o cara ouviu 30 pregadores, mas não leu um capítulo da Bíblia. Aí ele começa, a viajar no que o cara falou. Porque, às vezes, eu ouvi um cara pregando umas paradas muito loucas, cara. Tá ligado? Que nem eu ouvi um cara falando assim, sabe por que Deus não tá na tua vida? Acho que eu falei isso. Sim, tu já falou desse... Porque tu tá passando necessidade. Tu tá passando necessidade, sim. Um cara que não consome a Bíblia, ele ouve um pregador falando isso, ele acha que é isso. Sim. Aí ele começa a achar que ele tá todo errado, porque ele não é rico. rico. Tá passando fome, sim. Entendeu? Mas a Bíblia diz que o justo não mendigará o pão. Então existe uma promessa pro justo também. Então, assim, eu não vou me basear no que um cara tá falando, vou me basear no que a palavra tá falando. Então, o que tá faltando de justiça na minha vida?
Justiça, eu não tô falando de pecado, mas pecado é mais santidade. Uhum. Né? Eu tô falando de posicionamento. O que eu tô fazendo que não tá equilibrado para que eu não passe necessidade? Sim. O que eu tô fazendo que não tá em harmonia com Deus? O que eu preciso ajustar? Eu acho que quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ver que você precisa ajustar, fazer alguns ajustes, né? Cara, no meu casamento, se meu casamento não tá bom, segundo a palavra, significa que eu preciso fazer alguns ajustes. Se a Bíblia fala o quê? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar e ainda depois de velho ele não se desviará dele, né? Então, assim, eu fui ensinado no caminho? Fui. Eu me desviei? Me desviei. Estou de volta no caminho. Porque os princípios e valores... se mantiveram contigo. Eles se mantiveram? Sim. Entendeu? Eu vou fazer o mesmo jeito que meu pai me criou e minha mãe? Não. Porque eles acertaram mais do que erraram. Sim. Erraram em algumas coisas. E isso não faz com que eu ame mais ou menos eles. Sim. Entende? Agora, a minha percepção de evangelho... Até porque se tu tivesse uma criação perfeita, meio que... Tava no céu já, exatamente. Não, uma criação perfeita só se Deus veio te criar. Sim. Não dá? Né? Quer ser porque é uma criação perfeita? Fala pra ele descer lá de cima te criar teu filho. Sim. Né? Então, assim, que nem a ideia. Cara, vou começar a desenvolver o trabalho. Eu vou desenvolver o mesmo trabalho que o meu pai como pastor? Não. Porque eu não sou ele. A minha história é minha, não é do meu pai. Não é da minha mãe. Eles têm um formato, uma forma de pensar, que não tá errada, mas é a deles. Sim. Né? Então, eu quero construir segundo o que Cristo é na minha vida. Sim. E eu acho que é isso que a gente precisa buscar, o equilíbrio de corpo, alma e espírito, voltando ao assunto principal. Cara, se teu físico tá desequilibrado, vai influenciar no teu espírito e vai influenciar no teu emocional. Assim como qualquer uma das outras áreas. Cara, se o teu emocional ele não tá equilibrado, aí você vai ver uma pessoa totalmente desequilibrada também. A pessoa tá lá cuidando do físico, tá lá orando, mas o emocional dela ela não consegue ter equilíbrio, porque um parafuso fora do lugar te desequilibra. Sim. Aí tu fala, cara, não dá. Né? O cara é só espiritual, mas cara, você não é espírito. Tu é os três. Não adianta espiritualizar tudo. Né? Sim. Tu paga a tua conta do coração? Não. Não dá. Não dá. Entendeu? Você ora pra Deus prover. Sim. Mas você não paga a tua conta do coração. Tu é corpo, alma e espírito. Né? Tu prega com exercício? Vou lá pregar, vou ficar fazendo flexão. Dá pra fazer. Só vou ficar fazendo flexão. Vou deixar a galera ficar refletindo o que eles quiserem. Entendeu? Sim. Não dá. Não dá. Não dá. Então, eu acho que a gente tem que procurar o equilíbrio, cara. Porque se a nossa vida tá desequilibrada, um dos 3 pontos estão puxando mais. Sim. Né? Agora, cara, vai jogar LOL. Se tu ficar jogando LOL 12 horas por dia... Tu vai na challenge. Mas tu fica desequilibrado. Fica, total. Vai ficar desequilibrado. Gordaço. Fica gordaço. A minha mulher me abandona. E por aí vai. Sim. Porque tudo desequilibra. Né? Eu acho que a gente encontrar o ponto de equilíbrio é muito mais importante do que querer ser radical. Agora a gente vai pro lado muito radical, a galera que só cuida do corpo. Aí o cara começa a abandonar o espírito, começa a abandonar as emoções, é só o corpo, só físico, o cara só trabalha, nunca cuida do corpo, o cara só trabalha, trabalha. Ele começa a negligenciar a família, começa a negligenciar o relacionamento dele com Deus, porque ele só pensa em trabalhar. Sim. O cara só pensa em Deus, não, porque é Deus, porque é Deus, porque é Deus. Aí o cara não trabalha. Sim. Aí o cara não dá atenção pra família dele. Aí o espiritual, tá legal, hein? Mas e o resto? Né? Sim. Então eu acho que a maior dificuldade é a gente encontrar o equilíbrio disso. Porque sempre vai ter um ponto que vai ter sempre um ponto que tá dando uma... sempre vai ter alguma coisa que falta, né? Sim. Por exemplo, eu sinto que, não só eu, mas acho que talvez a maioria das pessoas, a gente alimenta muito mais o nosso emocional do que qualquer outra coisa. Hoje em dia, sim. Né? Eu acho que é tanta coisa que está sendo empurrada goela abaixo na gente que, cara, o nosso emocional é... Não, o emocional tá ruim. Tá sendo sufocado da galera, da né? rapaziada tá ruim, sim. Que tem umas paradas cruel, né? Pegar ônibus, escala 6x1, todas essas coisas assim dão uma pegada no emocional do cara, né?
E aí eu acho que tem que procurar o equilíbrio no todo também, né? Sim. Vender bolo de pote. Mas É uma alternativa, sair do sistema. Eu acho que, de modo geral, o sistema ele é feito pra te adoecer. Tu precisa dar um jeito de sair dele nos teus moldes pra conseguir começar um negócio. Porque é foda. O sistema não quer a independência de ninguém, a verdade é essa. Não, e nem a liberdade. Porque se você for... Por isso que ele tem medo da galera que não vacina o filho. Não, mas por isso que eles temem tanto o cristianismo, o evangelho. Sim. Entende? Porque se eu não consigo te controlar, você é uma variável dentro do sistema. Sim. Entende? E aí, se você não controla a massa, você perde poder. Sim. E o sistema quer manter o poder. Né? E isso é em tudo, cara. Sim, é bizarro pensar nisso, né? Mas é verdade. E, não é, vamos colocar só o governo, mas você tem um trabalho. Você tem um trabalho onde a maior autoridade sobre a vida do cara é Deus. Sim. Mas isso, se você tem noção disso, é maravilhoso. Porque um cara que está servindo a Deus como em primeiro lugar, cara, ele vai te servir melhor do que qualquer outro funcionário seu. Isso é verdade. Mas eu vejo que tem muitos pastores que também não querem que querem se colocar no lugar de Deus. Que querem estar com esse cajado na mão e controlar dessa maneira. Aí tá. A difícil, passagem de Jesus para difícil. Pedro é: se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Sim. Né? Eu acho... mas apacentar não é controlar. Apacenta, cuida. Isso. Cuida. Coisa muito... Exatamente, apacenta, cuida. Vamos partir daí. O que é cuidar? O que é esse cuidado do apacentar? O que tu acha que é? Quando Deus fala: Pedro, se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Tu tá disponível para ajudar a pessoa no que ela não conseguir sozinha, mas deixar ela tentar se desenvolver dentro das suas capacidades do que ela achar certo. É importante, inclusive, as pessoas terem experiências negativas mas tu estar disponível para ajudar ela a consertar depois que deu errado é importante. Porque eu vejo muito que impedir a pessoa de errar, eu não vejo como necessariamente 100% positivo. Tá. Às vezes a pessoa, quando erra, ela aprende muito mais, é muito mais positivo a pessoa errar, cair e se levantar do que ela nunca cair. Sim. Eu penso muito isso como pai, assim, sabe? Tipo, acho que vai ser importante o meu filho ter frustrações na vida, ele entender onde ele tá. Eu falo pro meu filho que ele é a pessoa mais inteligente do mundo, ele é a pessoa mais inteligente do mundo, ele vai lá e tira 3 numa prova, é importante Sim. ele ter essa experiência. Eu falo pra minha filha que ela é a menina mais maravilhosa do universo, e aí o cara rejeita ela, que vai acontecer na adolescência. Faz parte, desenvolve caráter, é importante pra refinar o negócio. Então acho que apacentar, o cuidado é tu estar disponível para ajudar a pessoa quando ela não tiver condição de sozinha fazer isso. A Bíblia diz que a gente aprende pelo amor ou pela dor. Sim. Né? Isso é um princípio bíblico. Eu não sabia, que legal. E aí, quando eu entendo isso, quando ele fala apacenta, cara, mostra o caminho do amor. Uhum. Entende? Normalmente a gente é idiota e prefere o caminho da dor. A gente quer ver onde vai dar aquilo. Sim. Que é o que tu falou, entendeu? Que é a faculdade da vida, ela te ensina, mas ela cobra caro. Sim. Né? Aprender por amor é muito melhor. Sim. Agora, tu fala pro teu filho: não bota o dedo aí que dá choque. Né? Você tá falando por amor, você não quer que teu filho tome um choque. Aí ele vai lá e bota o dedo, toma um choque. Aí vai chorar, aí vai espernear, vai ter um ataque. Aprendeu, mas pela dor. Sim. Né? E aí é que tá. Eu acho que Deus não tem prazer em ver ninguém sofrer na dor. Uhum. Né? Os meus momentos de dor, eu tenho certeza absoluta que nenhum Deus sorriu. Uhum. Entendeu? Nenhum deles, Deus, ele sorriu porque falou: lá, bem feito, plantou, Sim. eu avisei, quebrou a cara. Não, ele não é essa figura. Não é por isso que ele tá aí. Eu acho que Deus é uma pessoa tão maravilhosa, né? Tão amorosa por sua essência, né? Que ele se entristece quando eu me machuco. Sim. Né? A Bíblia fala que o Espírito Santo faz gemidos inexprimíveis, né? E eu gosto muito dessa passagem, que é mais ou menos, cara, é como se ele estivesse olhando para os seus filhos que estão fazendo algo errado, e ele sente tanta dor, cara, tanta tristeza, que ele... sabe, tipo assim, Sim. É esse lugar que eu vejo. Quando eu estou no pecado, o grau de tristeza que eu trago pra ele, não porque ele se ofendeu, mas pelo que tá causando em mim. Sim. Entende? Eu acho que o meu pecado não ofende Deus. Uhum. Isso eu acho,
Interessante. Eu acho que o meu pecado entristece ele pelo mal que tá fazendo pra minha vida. Ou pra vida de alguém. Sim. Entendeu? Né? Tem uma oração no judaísmo, só sei o começo dela, que é, né? Que eles falam, Senhor, muito obrigado por sua fé em mim. Né? Muito obrigado por você me fazer acordar hoje. Eu não sei exatamente como é que é, mas eu sei que vai pra essa linha, mas eu quero falar, Deus tem fé em você, Deus tem fé no teu potencial, né? Deus tem fé que, vamos pegar no box, Deus tem fé que o teu soco pode ser muito poderoso. Sim. Mas só se ele for ajustado. Aí ele vê você socando de qualquer forma, fala assim, cara, assim ele vai se machucar, assim, se ele continuar socando assim, ele vai quebrar o pulso. Meu, que relação... mas ele não quer me ouvir. Tu vê a relação de um jeito muito bonito lá, que legal isso. Mas é porque eu acho que Deus, mas Deus, ele é muito... Cara, eu não conheci ninguém melhor que Deus. Não conheci ninguém tão bondoso quanto Deus com a minha vida. Alguém que, cara, que eu me afastei. E quando eu decidi voltar, ele falou, vem que eu tô aqui. Entendeu? Sim. Eu acho que a gente tem que tirar o lugar de punição pra quem se desviou, pra quem errou. Concordo. Entendeu? Sim. Eu nunca vi um cara que foi disciplinado ou que foi apedrejado voltar melhor. Né? Eu acho que a gente tem que aprender a amar o pecador e trabalhar para que o pecado saia dele. Aquele pecado contínuo, aquela entrega para aquilo. Sim. Entende? Então, porque eu vejo que assim que Deus ele me olha, né? O pecado, a punição do pecado já é o distanciamento de Deus, cara. Sim. Entendeu? Cara, ninguém precisa me punir mais. Eu me puni o suficiente sendo longe de Deus, cara. Não teve nada pior na minha vida do que o tempo que eu fiquei longe dele. Que punição pior você vai aplicar sobre a minha vida? Pois é, sim. Sobre o tempo que eu não estava sendo ministrado por Deus, sendo transformado por Deus, sabe? Que eu não me sentia num relacionamento com Deus porque eu não queria, eu estava me entregando ao pecado, a um monte de coisa. E aí, que punição mais você quer colocar em cima disso do que estar distante de Deus? Nossa. Porque ele não se mistura com o pecado, esse é um ponto. Sim, não, ele estava distante, né? Sim, isso é fato. É como se, vamos falar assim, vamos sentar na mesa para tomar um café com Deus. O pecado te suja. Ele fala assim, não senta na mesa sujo de lama, se você sentar eu levanto. Você pode sentar quando você quiser, vai tomar um banho. E no banho, quando você abrir lá, vai ter o sangue do Cordeiro, que vai te lavar e remir todos os pecados. Sim. Então o acesso a Deus, ele é livre. Né? O sangue de Jesus, ele te limpa de todo pecado. Sim. Mas só senta na mesa lavado. Né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Né? Venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Sim. Né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como a gente perdoa quem nos tem ofendido. E não livrai-nos do mal. Amém. Isso. Então assim, ele vem orando... Ele chama de perdoe as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar quem nos ofendeu, né? Então, assim, é muito importante eu saber que, cara, que quando eu vou sentar na mesa com Deus, primeiro de tudo, eu preciso me lavar. Me lavar no sangue de Jesus. Sim. Entendeu? E colocar, e ter um lugar de perdoar também. Cara, se eu quero que Deus me perdoe, eu preciso liberar perdão. Sim. Né? Não dá pra sentar na mesa com Deus todo sujo, fedendo. Entendeu? Fala, cara, o teu lugar tá aqui, ó, pra você sentar quando você quiser. Mas vai tomar um banho. Sim. Que eu não sento com pecado. Eu coabito contigo que é pecador. Com o teu pecado, não. Sabe? E aí, e eu acho que essa é a maravilha e a graça do Evangelho. Vai lá se lavar, cara. Né? Tu vai ter uma banheira ali, ó. Tu vai entrar dentro dela, tu vai sair limpo. Vai sentar e vai comer uma relação. Vai ter uma refeição digna. Digna de Deus. Entendeu? Sim. Tu vai ter um maná que vem do céu. Tu vai ter uma sabedoria que vem do céu. A mesa que Deus te coloca é um lugar de dignidade. É um lugar de honra. Pra você tá. Sim. Mas não de qualquer jeito. Sim. Não de qualquer jeito. Né? É por isso que a Bíblia diz que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Não é quando você ora, não é quando você se converte, é quando você se arrepende. Você se arrepende, sim. Né? Porque o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, voltando pro tema, eu acho que encontrar o equilíbrio, ser forjado em Cristo, é para que Ele forje meu corpo, minha alma e meu espírito. Sim. Para que eu consiga manter o equilíbrio de estar na presença de Deus aprovado.
né? Acho que é 2 Timóteo 2,15, 16, fala: procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem as Escrituras. Essa forma que eu devo procurar me apresentar diante de Deus. Eu sei que é 2 Timóteo capítulo 2, não lembro o versículo. Ok. Tá? Mas... Então, mas esse é o formato que eu devo me apresentar. Né? Ou seja, sem vergonha, sem ter do que me envergonhar. Tá falando sobre conduta, né? Sim. Sem ter do que se envergonhar, como obreiro aprovado, ou seja, servindo ao Senhor, que acho que o serviço me santifica. Sim. A gente falou isso, manejando bem as Escrituras. Porque, cara, se a tua base não é a palavra, você não tem base nenhuma. Tua base é achômetro. Sim. E aí tu vai acreditar na previsão do tempo, que é um balão. E aí, de opinião, o inferno tá cheio. Ah, mas na minha opinião, na tua opinião, na opinião de Judas, ele tá lá enforcado lá. Porque na opinião dele, ele achava que Jesus tinha que monetizar. Jesus não monetizava. É verdade. Aí ele decidiu vender Jesus. Entendeu? Sim. Na opinião dele, ele andava com Jesus. Sim. Mas na opinião dele estava errado. Aí de que valeu a tua opinião? Uau. Valeu nada. Sim. Ah, mas na minha opinião tinha que ser diferente. Legal. Cara, às vezes dá mais impacto tu deixar a ponta solta do que valer a opinião dele. Deixa. Tá. Que causa mais impacto. As Entendi. pessoas pensam. É importante exercitar pra sair da média. Tá bom. Bom, eu acho que foram... Pode encerrar? Foi bom episódio. Então. Obrigado, turma. Fiquem com Deus. Obrigado por nos acompanhar. Estamos aí nos forjando. E semana que vem, episódio 10, hein? Vamos! Valeu!